Muito bem. Saudações a todos os presentes. Vamos hoje falar sobre duas coisas. Primeiro, Revolução Colorida. Sabe aquela coisa que teve no Brasil? Não vai ter Copa, cansei, movimento passe livre? Então, né? Vamos tentar explicar da maneira mais didática possível o que é uma Revolução Colorida. Certo? E a partir do exemplo de caso da Geórgia, certo? Da Geórgia. A Geórgia voltou a sofrer com manifestações pesadas contra o governo, né? Segunda semana de março, milhares de pessoas foram às ruas da capital, Tbilisi, para protestar contra a lei que exigia que ONGs e organizações de mídia do país divulgassem caso houvesse financiamento estrangeiro, se ele representasse mais de 20% da renda anual. O governo acabou cedendo à pressão e a legislação não passou para frente. Mas não existe dúvida que os Estados Unidos estavam orquestrando uma revolução colorida. Aqui no Brasil, gente, isso aconteceu quando houve a emenda constitucional, a PEC 37, não sei se vocês se lembram, que era uma PEC que visava colocar freio no Ministério Público. É o único, continua sendo o único poder. Agora tem o Banco Central também, né? Agora tem o Banco Central. Os únicos poderes do país que não tem controle externo. O judiciário é frouxo, mas pelo menos finge que tem. O Ministério Público e o Banco Central não tem nenhum. Mas na época o Banco Central ainda não era independente. A independência veio depois da Revolução Colorida. Então, assim, eu não sei se vocês se lembram, um dos objetivos daqueles imbecis que organizaram o Não Vai Ter Copa, de movimento passe livre, de toda essa catrevagem, era exatamente impedir a aprovação da PEC 37, que colocava freio constitucional no Ministério Público. E o Ministério Público Federal foi imprescindível para o golpe que derrubou a Dilma e prendeu o Lula. E é até hoje um instrumento de manobra. Certo? Porque o Ministério Público, parcela importante do Judiciário, tem muita gente vaidosa. E pessoas vaidosas, sabe? Caipiras vaidosos. Se eu for convidado para os Estados Unidos, ganhar um espelhozinho em Harvard, em Princeton, sabe? Onde for, John Hopkins, eles abanam o rabinho para os Estados Unidos sem pensar duas vezes. O crente, né? O crente vagabundo e o marreco de Maringá entregaram o país com base nisso, certo? Claro que o marreco de Maringá iniciou a carreira criminosa dele no julgamento daquele banco, né? Não vamos falar não para a gente não citar qual marreco a gente está falando. Mas a carreira criminosa do marreco começou no julgamento do banco, né? Das contas CC5, tucanos tiraram mais de 100 bilhões de dólares do Brasil e ninguém foi condenado. Então, já se sabia que o marreco era um bandido naquela época. Então, ele era a figura perfeita para representar o exato oposto daquilo que ele de fato era. E assim que ele foi chamado para os Estados Unidos, FBI, não sei o que, ele ficou, nossa, empolgadíssimo. Né? E o pessoal do movimento Passe Livre, gente, eu não sei até onde vai a ingenuidade, a burrice e a má-fé. Eu acredito que o baixo clero do movimento foi só burro mesmo. Mas a liderança não, a liderança sabia o que estava fazendo. Mas isso aconteceu na Geórgia esses dias. Está acontecendo, né? Agora o governo deu uma freada, na coisa toda, deu uma maneirada. Mas é muito importante a gente lembrar que a Geórgia foi o campo de testes inicial para essa forma insidiosa de mudança de regime que o Ocidente leva para os países. Um modelo que provou ser tão bem sucedido que foi posteriormente exportado para o mundo inteiro, e várias vezes já nas primeiras décadas do século XXI. Tem até um cara que fez carreira com esse conceito, né? O Andrei Coríbico. Tudo para ele é Revolução Colorida. Ele empolga, não é tudo Revolução Colorida, mas muita coisa de fato é Revolução Colorida. Certo? Vamos lembrar, foi a chamada Revolução Rosa, aconteceu na Geórgia em 2003, 20 anos atrás, está fazendo 20 anos. Foi o segundo golpe ocidental
dentro ou perto da antiga esfera soviética após a virada do milênio. Começou, na verdade, na Sérvia, no ano de 2000. Aí Tbilisi aconteceu em 2003, seguido pela Ucrânia em 2004, e em 2005 o Quirguistão. O Quirguistão foi a Revolução de Veludo, certo? O que eu sei porque eu pessoalmente já estive no Quirguistão, um país lindo, maravilhoso, recomendo, inclusive. Mas, enfim, hoje essas revoltas são enquadradas na grande mídia como lutas legítimas do poder popular contra a tirania. Não é o caso dos franceses nas ruas, não. Sobre isso eles se calam. Ali não é poder legítimo, não. É baderneiro. No entanto, mesmo hoje em dia, a mídia ocidental muitas vezes foi muito sincera sobre o papel desempenhado pela NED, né? National Endowment for Democracy, uma agência dos Estados Unidos que faz abertamente o que a CIA faz secretamente. A Fundação Ford atual, né? E o investidor bilionário George Soros, que tem o Open Society, né? O investidor é o financista, vagabundo, né? Financista, especulador. Então, mostra a estreita associação entre o poder financeiro e o poder político dos Estados Unidos. Que é uma coisa que, basicamente, é universalmente sabida, né? Que ninguém tem muita ilusão a respeito disso, não. Certo? Todo mundo sabe. Mas vamos lá. Em 1991, GPD, vamos na arqueologia, o Washington Post relatou como o NED e o Soros ajudaram logo depois do fim da União Soviética. Como o NED e o Soros... Deixa eu só ver se eu acho essa reportagem. Tem ela aqui em registro. Tem sim. Vou passar ela para vocês. Só um momento. Espera aí. Acho que eu tenho essa reportagem. Eu coloco ela no canal para todo mundo ter acesso. Eu gosto disso. A possibilidade da gente matar a cobra e mostrar o pau. Mas vamos dizer, a reportagem de 1991, que a gente deixou no nosso canal do Telegram, mostra como o NED, né, e os Soros ajudaram a inaugurar a era de golpes sem espionagem, realizado por meio de operações abertas. A organização financiou ONGs antigovernamentais, grupos de direitos humanos clássicos, né, coletivos de ativistas políticos, normalmente trotskistas, meios de comunicação, sindicatos e até instituição educacional, para destruir o comunismo no antigo Pacto de Varsóvia na União Soviética. Então, começa logo após o fim da União Soviética. A Revolução do Bulldozer, em 2000, no ano de 2000, em Belgrado, mostrou que o trabalho do NED na Europa Oriental estava longe de terminar. Para desalojar o poder problemático do socialista Slobodan Milosevic, o Endowment aplicou os seus recursos. O destinatário mais proeminente dos seus recursos para essas operações abertas na Sérvia foi o Otpor, uma palavra que significa resistência. Portugal foi chega, aqui no Brasil foi cansei, sempre tem uma palavrinha, né? A palavrinha que não significa nada, vazia de significado, mas que significa tudo. Um grupo ativista estudantil, claro, o movimento Passe Livre deles era esse Otpor. Com a saída do Milosevic, ele se transformou em Canvas, Centro de Ação e Estratégia Não Violenta Aplicada, e mudou a mira para o exterior. O primeiro alvo foi exatamente a Geórgia. Tbilisi, capital da Geórgia, já era um terreno fértil para o golpe do NED. Em 2003, já havia 4.000 ONGs na cidade, a maior parte delas com financiamento estrangeiro, e estavam operando no país praticamente sem restrição nenhuma de suas atividades. Foi em fevereiro de 2003 que o George Soros começou a colocar os tijolos para a derrubada do presidente georgiano, na época Eduardo Shevardnadze, de acordo com a reportagem do Globe and Mail do Canadá. Depois eu passo essa reportagem. Não, passar agora. Passar agora. Espera só um momentinho, gente, né? Para que a gente deixar para depois a fonte que a gente está citando agora. Depois eu esqueço. E, ó, tá aí o artigo no nosso canal, quem quiser, né, acompanhar. Mas vamos voltando. A reportagem é essa, Globo e Mail, que mostra como isso aconteceu.
Naquele mês, fevereiro de 2003, a Open Society Foundation, do Soros, né, financiou uma visita a Belgrado para a ativista. O papel das mulheres na extrema-direita e no golpe hoje é proeminente. Não sei se você se lembra, o Cansei era basicamente mulher. Hebe Camargo, aquela da Baiana, como é que chama aquela? Ivete Sangalo, sabe? É basicamente mulher. Mulher, gay, preto, minoria, né? A estratégia diversionista do identitarismo. Mas vamos lá, financiou a visita, né, da Giga Boqueria, que era fundadora do Instituto Liberdade, olha só, financiado pela NED e pelo Soros. Ela foi até a Sérvia se encontrar com membros do Otpor e aprender como eles usaram manifestações de rua e outras formas pacíficas de resistência para minar o Milosevic. Certo? Durante o verão, representantes do Otpor foram enviados novamente por conta de Soros para Tbilisi, para um treinamento mais intensivo. Realizaram um curso de 3 dias, ensinando a mais de 1.000 alunos como encenar uma revolução pacífica. Esses alunos formaram um Otpor próprio, o Kmara, que significa suficiente. Lembra a palavrinha? O Cansei? E adotaram seus logotipos e marcas. Soros presenteou o grupo com $350 mil em dinheiro, só de início. E financiou também toda a rede de notícias da TV Rustav 2, a Globo de lá, né? E do jornal 24 Horas. E isso por anos, por anos. Não foi um negocinho que durou um mês, não. Foi anos. Deixa eu mostrar para vocês, gente, a prova do que eu estou falando. Só um momentinho. Eu diminui um pouco a maneira como a gente flui, mas eu creio sempre ser interessante a gente mostrar as fontes. Sabe, já que a gente está falando, mostra as fontes. Aqui está o documento, que prova tudo isso que a gente acabou de falar. A primeiro, né, era odiado pelo governo, né, essa Rustav 2, principalmente devido à produção de um desenho animado chamado Our Yard, no qual um presidente animado era retratado como um negociante desonesto. Enfim, à medida que as eleições parlamentares da Geórgia em 2003 se aproximaram, Soros e o NED ajudaram o Kmara a desenvolver anúncio de TV, folheto, panfleto, santinho e tudo mais. Ele também financiou o partido de oposição Movimento Nacional, liderado pelo amigo, um advogado formado em Nova York, Mikhail Saakashvili. Em 2002, Soros pessoalmente presenteou Saakashvili com o Open Society Award, de sua fundação. Esses traidores, esses entreguistas, essas quinta colunas, amam o presente dos States. Eles chegam a molhar a calcinha. Após a eleição de 2003, que foi oficialmente vencida por uma combinação de partidos que apoiavam o presidente Shevardnadze, relatos de fraude eleitoral e intimidação de eleitores foram falsos, né, foram transmitidos pela Rustav 2, financiado por Soros, juntamente com pesquisas financiadas pela NED, apontando para uma situação muito diferente do que realmente aconteceu. Isso desencadeou protestos, porque eles acreditaram que a eleição foi fraudada por todo o país durante semanas, liderados exatamente pelo Kmara. O grupo usou o financiamento de George Soros para transportar manifestantes de todo o país, igual os bolsonaristas fizeram. De ônibus instalou. E ainda mais que a Geórgia é um país pequeno, né? É um tamanho de Santa Catarina. Instalou alto-falante, tela de televisão gigante do lado de fora do prédio do parlamento, que transmitia exatamente a Rustav 2. E, como acontecimento de fundo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional suspenderam toda a ajuda à Geórgia. É aquilo que a gente disse. Os Estados Unidos usam o dólar e o poder deles de emitir moeda para financiar os interesses no planeta inteiro. Por isso que, se você quer destruir o Ocidente, é igual o que o Zé falou. Tem que destruir o dólar. Não tem outro jeito. Aí, resultado, como disso, o presidente acabou renunciando, né? Os protestos originalmente pacíficos se tornaram extremamente violentos. A gente viu isso acontecendo no Euromaidan. O Shevardnadze renuncia no dia 24 de novembro. Uma nova eleição para janeiro de 2004 foi marcada e o Saakashvili prevaleceu. Ele imediatamente anunciou um programa radical de reformas para ocidentalizar o país a ponto de derrubar monumentos da era soviética, que é o que está acontecendo na Polônia, nos Bálticos, na Ucrânia, né? Então, recontagens modernas da Revolução Rosa normalmente afirmam que ela era explicitamente antirrussa por natureza. No entanto,
Shevardnadze era agressivamente pró-Ocidente. E as relações do seu governo com Moscou foram sempre ruins durante toda a sua presidência de 8 anos. As tensões nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e na Abkhazia, que Saakashvili invadiu em 2008, cara, eu lembro direitinho disso, foi na abertura das Olimpíadas de Beijing. Certo? Ele aproveitou que o primeiro-ministro, então, o Medvedev, estava em Beijing, e o Putin estava descansante de férias, e invadiu a Ossétia do Sul e a Abkhazia, imaginando que ele conquistaria a região antiga em 3 dias, ficava lá, e aí seria um fato consumado. O que ele não contava foi com uma reação russa extraordinariamente forte. Então, deu com os burros d'água, né? E, de toda forma, o relacionamento de Shevardnadze com os Estados Unidos sempre foi intenso. Certo? A Geórgia havia se tornado o segundo maior destinatário da ajuda militar de Washington, atrás apenas de Israel. Então, o que aconteceu? Ele assinou uma parceria estratégica com a OTAN, declarou a ambição de ingressar na União Europeia, abriu o país à privatização em larga escala e exploração estrangeira. De muitas maneiras, Shevardnadze não era um nacionalista georgiano, era um homem do Ocidente e chegou a se dar bem com Soros, que ele conheceu ainda nos anos 80. Quando o bilionário visitou Tbilisi pela primeira vez em 2000 para fundar a Open Society da Geórgia, foi a convite explícito do Shevardnadze. Nessa viagem, ele conheceu o Saakashvili, que era então ministro da Justiça do país, um Temer, né? Temer georgiano. Menos de um ano depois, Saakashvili renunciou ao cargo e tornou-se um feroz crítico da oposição ao governo. Certo? Ele mudou radicalmente de postura. Shevardnadze não era adequadamente pró-ocidental ou anti-russo o suficiente, do ponto de vista de Soros e da NED, e sentiu-se que Saakashvili serviria aos interesses de Washington de forma muito mais eficaz e subserviente. Isso destaca o perigo que as operações abertas representam até mesmo para governos obedientes. Israel é um caso que está acontecendo agora, né? No caso de um golpe bem sucedido, o financiamento clandestino de ONGs e meios de comunicação de oposição continua garantindo que a agitação possa surgir a qualquer momento, caso um governo apoiado pelo Ocidente ouse agir com independência. Certo? Todos os países com a democracia têm presidentes que não são muito populares. O Ocidente garante que o presidente não seja muito popular, mesmo se estiver servindo aos interesses deles, para que a qualquer hora ele possa ser derrubado. Então, é uma instabilidade crônica, congênita, igual acontece nos próprios Estados Unidos mesmo. Isso que a gente comentou foi exatamente o que a gente viu recentemente, mês passado, nas ruas de Tbilisi. Uma revisão de 2022 do financiamento do NED na Geórgia mostrou que o endowment continua a apoiar os chamados programas pró-democracia e com milhões de dólares. Muitas das organizações beneficiárias, como o movimento Shame Movement, estiveram na vanguarda das recentes manifestações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Como eu disse, já que eu estou falando, não custa nada eu provar, né? Não custa nada provar, porque senão a gente fica parecendo hoje no imundo militar. Só falando merda. É o National Endowment of Democracy. É um órgão, em teoria, financiado por recursos tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. É isso que significa o NED. Certo? Em teoria, ele é um órgão do Congresso, que financia a democracia no mundo. E aqui, gente, a prova que a gente está falando de que essas organizações financiadas pela NED estão exatamente envolvidas. Espera aí, só um momento. Na recente tentativa de Revolução Colorida na Geórgia. Certo? Aqui, ó. É isso aqui. Só vocês clicar aqui, o link está aí para provar o que a gente está falando. De toda forma, as críticas do projeto de lei do agente estrangeiro por parte de autoridades americanas foram venenosas. Com o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, alertando os legisladores eleitos de que a votação do projeto de lei seria responsável por potencialmente comprometer o futuro euroatlântico da Geórgia. A ironia é que seria ilegal para o equivalente georgiano do NED conduzir operações comparáveis em Washington, né?
Então, não pode fazer o que os americanos fazem na Geórgia. De forma nenhuma. A lei americana proíbe e pune severamente. Em uma reviravolta ainda mais perversa, as mesmas figuras em Bruxelas que alertaram para a adoção dessa legislação pela Geórgia a desqualificaria como membro da União Europeia e estão agora promovendo uma lei em todo o bloco que é essencialmente idêntica. A União Europeia está aprovando uma lei que é basicamente a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Para ver o que tem financiamento russo, chinês, é a mesmíssima coisa. Sob os seus auspícios, entidades comerciais sem fins lucrativos de todos os Estados-membros da União Europeia serão obrigados a divulgar qualquer financiamento. Isso é 20%, não. Recebido de países não pertencentes à União Europeia. O Georgian Dream, o sonho georgiano, né, o partido político que lidera o governo da coalizão de Tbilisi, sem dúvida, soltou um suspiro literal e proverbial de alívio quando os protestos diminuíram após a capitulação. No entanto, o custo da mudança de regime está evidentemente longe de ser claro. Certo? Poucos dias depois que os manifestantes ocuparam a área ao redor do parlamento da Geórgia, o eurodeputado lituano Andrius Kubilius disse à agência de notícias local, Georgia Today, que a população do país tinha que escolher entre a Georgia Dream no governo ou a adesão à União Europeia. Os cidadãos não podiam ter os dois. Alguém poderia razoavelmente perguntar por que um membro do Parlamento Europeu, representando um país totalmente insignificante, está ditando aos georgianos quem eles podem ou não eleger. Kubilius tem demonstrado um grande interesse pelos assuntos internos de Tbilisi nos últimos anos. Por exemplo, falando em eventos da União Europeia, sobre o futuro do país, que foram financiados, adivinha, coincidentemente, por quem? Pelo NET. Vamos provar o que a gente está falando? Vamos, claro. Vamos provar o que a gente está falando. Certo? Aqui não é hoje no delírio militar, não, gente. Aqui a gente fala e a gente prova. Correto? A gente fala e a gente prova. Já está aqui o documentozinho. Vamos deixar no nosso canalzinho no Telegram. Está aqui, ó. Aqui o documento. Provando. Certo? Kubilius é uma das fontes de financiamento do Georgia Today. Né? Mas essas fontes, de modo geral, são muito opacas. E embora a publicação possa ter sido bem impactada pela lei do agente estrangeiro, caso ela tivesse sido implementada, né? Aí a gente saberia quem está financiando. Sua ex-editora, Nana Sajaya, é bolsista do NED. Olha só, gente, mas que coisa! Ao mesmo tempo que atua como produtora de escritório da extrema-direita da Fox News em Washington. Meu Deus, olha só quem diria, né? Vamos provar isso que nós estamos falando? Claro que a gente vai provar, né? Aqui, né, hoje não é imundo militar, não, gente. Aqui não tem delírio militar, não. Aqui a gente fala e prova. Aqui, ó. Olha, cidadã. É essa. Vocês estão vendo aí no canal, vocês estão vendo a carinha dela. Né? O Georgia Dream, né, o sonho georgiano, claramente tinha boas razões para expor o financiamento estrangeiro e orientar as atividades de tantas organizações em seu solo. No entanto, eventos recentes demonstraram que o NED não precisa ter uma presença física em um país para influenciar os eventos. Em 2020, você deve se lembrar, Minsk foi abalada por distúrbios incendiários do sistema. Um ano depois, a equipe sênior do Endowment foi enganada por brincalhões russos que se apresentaram como ativistas da oposição bielorrussa para admitir que sua organização, que é proibida pelo governo de Alexander Lukashenko, estava por trás dos financiamentos. Aqui, ó, vou mostrar, cara. Vou mostrar isso também. Esse aqui não tem jeito de postar no Twitter, porque como a fonte é o Russia Today, eles classificam como não confiável. Mas aqui, ó, tem um vídeo. Os caras gravaram um vídeo deles enganando, engambelando de modo velhaco, né? O pessoal do NED, fazendo eles admitir que era esse que estava patrocinando as manifestações democráticas da Geórgia. Tem um vídeo, cara. O NED também é proibido no Irã. Óbvio, né? No entanto, o Endowment financia uma variedade de organizações exiladas. Gente, a profissão mais bem paga do mundo são essas putas traidoras chamadas de dissidente. Dissidente. Porque quando eu falo puta, não estou querendo dizer que é mulher, não. Mulher é homem, na verdade. É dissidente.
profissão mais bem paga. É o dissidente, certo? O NED financia dissidentes. De toda forma, esses dissidentes são normalmente os que patrocinam o terrorismo contra a República Islâmica de longe e recebem muito dinheiro. Nem todos os destinatários desse dinheiro são anunciados, mas entidades como a Abdurrahman Bureau Center confirmou que recebeu muito dinheiro para financiar uma mudança de regime do NED em Teherã e estava muito envolvido nas manifestações e distúrbios que houve no Irã inteiro. De toda forma, com a Ucrânia perigosamente perto de ser totalmente derrotada, isso é a guerra contra a Rússia, o desejo do Ocidente, se não uma necessidade, é abrir uma segunda frente no conflito. E isso cresce diariamente. Nesse contexto, instalar um governo compatível na Geórgia ou no Azerbaijão é literalmente uma questão de vida ou morte da perspectiva do NED. E aí a gente começa a segunda fase da nossa live. Nós vamos tentar comentar exatamente isso. Certo? Nós vamos tentar falar exatamente sobre isso. A gente entendeu como é que funcionam essas revoluções coloridas, né? O histórico delas, isso aí com informações do Press TV, como é que funciona a Revolução Colorida, qual que é a lógica, quem financia, quais interesses e tal. E aí a gente pode tentar vislumbrar um quadro mais amplo, sobretudo no Oriente Médio. A gente até gostaria de comentar sobre o Lukashenko mandando a braba lá e basicamente mandando o Ocidente se lascar. Tem essa de paz, o Macron fazendo merda na China, como era esperado. Mas isso é ninharia, isso deixa para amanhã. Vamos falar aqui agora do que importa mesmo, que é a questão do tabuleiro que está se desenhando no Oriente Médio. Como assim tabuleiro se desenhando no Oriente Médio? Gente, vamos debater fatos, né? Que agora, eu descobri o que está causando esse negócio estourado. Não é um defeito da câmera. Foi eu que ajustei mal. Depois eu ajusto direito. Né? Coloca a luz. Eu que estourei a luz. Não é a câmera que é defeituosa, não. Eu que estourei ela. Mas vamos lá. Qual que é o lance? Como a gente já vem dizendo há algum tempo, e com mais ênfase nos últimos dias, a lógica do conflito, porque vai haver uma guerra de larga escala, é escalonar aos poucos. O Hezbollah lançou uns 100 mísseis desde o Líbano para a entidade sionista. E o Hamas também confirmou que lançou um punhado de mísseis contra a entidade sionista. A novidade é que esses dois grupos nunca atuaram juntos. Por um motivo simples. O Hamas é xiita, patrocinado pelo Irã, de inspiração socialista. O Hezbollah é assim. Desculpa, o Hezbollah é assim. O Hezbollah é um grupo xiita, é um grupo de esquerda, é um grupo nacionalista, mais do que pan-islamista, e apoiado fortemente pela República Islâmica. Do outro lado, o Hamas é um grupo de direita, fundamentalista, salafita, portanto, sunita, apoiado pela Arábia Saudita. Certo? A única coisa que eles têm em comum são os palestinos. Mas a visão que cada um deles tem sobre o que seria o Estado palestino é radicalmente diferente. Inclusive, eles são inimigos. O fato deles estarem lutando juntos demonstra aquilo que a gente vem falando. O alcance enorme do Tratado de Amizade árabe-iraniano. Certo? Lembra que a gente vem comentando, falou, vai escalar. E aí, alguém fez um comentário interessante, num outro grupo que a gente tem no Telegram, comentário interessante, inclusive, que a pessoa comentou o seguinte, porra, mas o Hamas desperdiçou 100 mil, Hezbollah. Hezbollah desperdiçou 100 mísseis, porque eles foram quase todos derrubados, né, pelo Iron Dome israelense. Eu falei, não, desperdiçou de jeito nenhum. Eu não sei se vocês se lembram da última live, a live de ontem, que eu falei sobre o assunto, foi o seguinte, ó. A federação tem satélites. Né? Especificamente o Newton, o Lotus B, da constelação Peônia, e da constelação Copo. Certo? O satélite está lá.
Para localizar as árvores, a maneira mais eficiente é determinar a trajetória, de onde elas saem para onde elas vão. Certo? Então, é muito importante lançar essas saraivadas de mísseis baratos. Por quê? O míssil barato é um míssil barato. Lançando 100 mísseis, o Hezbollah não gasta $1 milhão. Agora, eu garanto para vocês que a entidade sionista gastou muito mais que isso para derrubar eles. Ia ter gasto perto de 20 milhões. A razão é de 20 para 1. A cada dólar que o Hezbollah ou o Hamas gasta mandando um míssil, a entidade sionista gasta no mínimo 20 para derrubar. Então, você vai forçando. É a mesma estratégia que a Federação Russa usou na Ucrânia. Força o inimigo a fazer duas coisas. Gastar toda a arma e a munição que tem e denunciar a sua posição. É exatamente isso que tanto o Hamas quanto o Hezbollah estão fazendo agora. Não se iludam. Vai começar uma guerra aberta amanhã. Não vai. Vai escalonar aos poucos. Lembra aquela conversa? É um mito, tá, gente? Eu tenho ex-alunos biólogos. Fala que é um mito, não existe isso não. Que se você coloca um sapo na vasilha e vai aquecendo a água lentamente, ele não percebe até morrer cozido. Não existe, não. Mas serve como anedota que explica o que está acontecendo. Vai acontecer a guerra, continua afirmando que vai acontecer a guerra, só que, da mesma forma que eu disse no começo, ela vai escalonar aos poucos. Porque a coisa mais importante no conflito é a informação. Onde estão as posições de defesa israelenses? Onde ela guarda os mísseis, os sistemas antidefesa? Quais sistemas antidefesa ela tem? Você tem que entender o inimigo. Certo? Você tem que entender o inimigo. Então, lança esses saraivados de mísseis baratos. Força o Domo de Ouro. Força o Domo de Ouro. Domo de Ferro, perdão. Certo? Força. Descobre onde os sistemas antimísseis estão instalados. Quais são os sistemas antimísseis? Que armas a entidade sionista tem? E vai crescendo. Enquanto isso, estão gastando recurso. Estão gastando mísseis, estão gastando munição para derrubar coisa barata que o Irã está fornecendo para o Hezbollah e que, com certeza, a Arábia Saudita está fornecendo para o Hamas. Talvez até o Egito, do Sisi. Certo? Está lá. Está gastando. A estratégia de Israel era fazer forçar uma intifada o quanto antes. Essa estratégia do Netanyahu, claro, né? Forçar uma intifada para colocar os israelenses com medo e eles apoiaram o Netanyahu. É sempre a maneira de agir do Netanyahu. Força uma guerra para forçar a unidade nacional e ele, os corruptos de estimação dele, a extrema-direita, os radicais religiosos judeus, tomam o poder. É assim que o Netanyahu faz desde o início. É assim que o Netanyahu faz desde o início. Certo? Desde o início ele faz isso. Eu lembro que ele era ministro daquele infeliz, Ehud Barak. Ele era ministro. Um cara que fez exatamente isso. Foi na mesquita de Al-Aqsa provocar os palestinos. E ele conseguiu o que queria, uma revolta generalizada. Com a revolta veio o medo, porque os israelenses são uma força colonialista. Eles sabem que estão ocupando uma terra que não é deles, que estão explorando um outro povo. Então, eles têm medo. Eles têm medo, porque são um agente opressor. O Netanyahu joga com isso desde sempre. É isso que ele sempre faz. Então, há perguntas igualmente inteligentes surgiram. Mas o que o Netanyahu ganha provocando os árabes, nesse momento tão difícil para Israel, provocando os árabes, provocando todo mundo muçulmano? Gente, o que ele ganha é voto. É o que ele mais precisa. Ele teve para ser derrubado poucos dias atrás. Ele precisa desesperadamente de voto. O que o Netanyahu quer? Voto. Se para isso for necessário julgar o Oriente Médio inteiro, todos os árabes, toda a Ummah, que é o conjunto dos muçulmanos, contra Israel, ele não está nem aí. O que ele quer é voto. Quanto mais medo ele incutir na população israelense, mais voto ele ganha. É assim que funciona. É por isso que ele está lá provocando. Em pleno Ramadã, fazendo merda, cara, da mesquita de Al-Aqsa, que é um espaço sagrado. É proposital, ele quer voto. Ele não está nem aí para a segurança de Israel. É a última das preocupações dele. Ele é um corrupto. Ele é um bozo com cérebro.
É um corrupto, safado, vagabundo da pior espécie. Então, Netanyahu é um dos seres mais desprezíveis que governam o Estado Nacional. Se não for o mais. Certo? Repito, se vocês querem ter uma dimensão do que é o Netanyahu, é um bozo com cérebro. Isso é que é o Netanyahu. Então, o que ele ganha provocando caos? Voto. Semeia medo e caos para colher voto. Certo? Só que agora vai dar com os burros d'água. Mas isso é outra história. A gente primeiro precisa entender. Entendemos qual que é a lógica da Revolução Colorida, que os Estados Unidos ainda estão tentando promover na Geórgia. No Azerbaijão, estão tentando no Azerbaijão. Não, o Azerbaijão nem precisa. Porque o governo lá é um lacaio, Gamayev, né? É um lacaio de primeira, gente. É um lacaio de primeira. O Azerbaijão é lacaio dos Estados Unidos até a medula. É um agente profundamente anti-iraniano e pró-israelense. Certo? Depois a gente vai até comentar sobre o provável destino desses países, desses trouxas. Mas agora vamos voltar à nossa lógica do entendimento. Então, Israel, para garantir voto, o Netanyahu precisa desesperadamente, porque ele teve para ser caçado com as revoltas populares. O Netanyahu precisa de voto. Precisa de aprovação popular. Está fazendo o que ele sempre faz. Semear medo, pânico, terror. Certo? Ele faz isso. Ok. Só que dessa vez aconteceu algo que nunca tinha acontecido. O Hamas e o Hezbollah responderam. Sempre era um ou outro. Eles são inimigos. Um representa o Irã, o outro a Arábia Saudita, um é xiita, o outro é sunita, um é direita, o outro é esquerda. Um é nacionalista, o outro é fundamentalista religioso. Um é água e óleo. Água e óleo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Mas agora estão trabalhando juntos. O Hamas metendo o tiro pelo sul e o Hezbollah metendo o tiro pelo norte. E o que eles querem? Destruir Israel? Eles querem posição. Eles querem informação. Quais armas os israelenses têm? Onde elas estão? Que armas estão usando? Que quantidade eles provavelmente têm? Qual é a velocidade de resposta? Recolher informação. É isso. Israel vai atacar o Líbano. Vai ter ataque, ele sempre ataca. Israel vai atacar a faixa de Gaza. E, porque agora, vê como são as coisas. Os palestinos entenderam que o jogo israelense pode ser jogado por dois. Agora pode ser jogado por dois. Vai atacar a faixa de Gaza? Sim. E o que eles faziam antes de atacar a faixa de Gaza? O que os israelenses faziam antes? Tipo, atacava a faixa de Gaza? Que diferença tem? Vai atacar o sul do Líbano, as posições do Hezbollah? Vão. E o que eles faziam antes de atacar o sul do Líbano, as posições do Hezbollah? Eles atacavam o sul do Líbano, as posições do Hezbollah. Porque não tem nada de novo no fronte, do ponto de vista dos muçulmanos. Nada. É mais do mesmo. Né? É mais do mesmo. O Hamas não tem minhas resistências. Mas o Hezbollah, cara, aquele povo é corajoso demais. Esse é corajoso demais. Esse é forte demais. Esse é muito capaz. Esse aguenta. Desce o tiro. Denuncia a posição. Eles vão atingir a Síria também. Ou se não vão. Claro que a entidade vai atingir a Síria. Certo? Mas isso forma as condições para uma escalada. Uma escalada no Líbano, uma escalada na Síria, porque uma hora a Síria vai começar a responder. Aí não é o Hezbollah, é o Estado da Síria. Vai começar a responder. Os russos já estão lá há muito tempo. Com certeza tem base da Marinha e uma base da Aeronáutica. Estão lá há muito tempo, desde a guerra. Certo? Então, sistemas S-300 certamente já estão lá. Né? Sistemas S-400 muito provavelmente já estão. E não duvido que sistemas S-500, esse de uso exclusivo dos russos, também já não estejam lá, protegendo as posições russas. Certo? Protegendo os principais pontos. Não dá para proteger tudo, mas dá para proteger o mais importante. E com certeza o Síria está fazendo exatamente isso. Em algum momento a Síria vai começar a responder. Israel escala. E aí o Irã entra. Indiretamente, em princípio. Depois diretamente. O que é que os Estados Unidos vão fazer? O que Israel vai fazer? Forçar uma revolução na Geórgia
e colocar os cachorrinhos de estimação deles no Azerbaijão para fustigar o Irã, olha, essa estratégia até podia dar certo quando a Turquia ainda existia. Só que a Turquia não existe mais. Como agente geopolítico, não. A Turquia agora é só o nome. O Erdogan é astuto, o Erdogan é muito inteligente. O Erdogan sentiu o que estava acontecendo e quase que imediatamente, diferente do que ele sempre fez, declarou firme a posição dele para a Palestina. Eu acho que ninguém é menos pró-palestino dos muçulmanos do que o Erdogan. Por que ele fez isso? Porque ele sabe, gente, o Erdogan é um sobrevivente. Ele sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado fodida em cima de um avião. Foi alertado pelo Putin. Diferente da Dilma, que também foi alertada pelo Putin, fingiu que não ouviu. O Erdogan ouviu. Você não ouviu. Isso permitiu que ele escapasse de um golpe de Estado. Ele acabou, ele destruiu a maçonaria, mas destruiu mesmo, destruiu a maçonaria turca. Onde a maçonaria na Turquia ou no Brasil está? Ministério Público, Judiciário, Polícia, é onde os maçons estão. E ele acabou com a maçonaria, ele destruiu qualquer vestígio da maçonaria turca. Assumiu o controle do Estado novamente. E soube usar a oportunidade. Soube usar a informação. Ele é um sobrevivente. Então ele entendeu. O fato dele ter rapidamente, diferente do que ele sempre fez, de ficar em cima do muro, fingir que não era com ele, dessa vez não. Falou, não, estamos com os palestinos, o que os israelenses estão fazendo é um horror. Eu também não acho isso, não. Ele não está nem aí. Quem é mais nacionalista são os kemalistas. O Erdogan não está nem aí para isso, não, cara. Não está nem aí. Só que ele é um sobrevivente, ele entendeu para onde o mundo está indo, para onde o Oriente Médio está indo e rapidamente está indo. Certo? Ele entendeu. Ok. O que mostra muita coisa. Agora, já o presidente do Azerbaijão nitidamente não entendeu. E aí eu estava até pensando aqui com meus botões. Essa guerra vai escalar. Em meses, não vai ser rápido. Em meses, semanas, 3, 4 semanas no mínimo, o Irã vai começar a responder diretamente. Primeiro, em posições israelenses secundárias, depois vai começar a responder cada vez mais fortemente em posições primárias. A Arábia Saudita, eu não creio que ela entre direto, não. Mas ela tem muitos recursos. E agora que a Arábia Saudita e Irã fizeram as pazes, o pessoal do Iêmen está livre. Está livre. A Arábia Saudita está muito próximo do Estado de Israel. Muito próximo. Então, transferir pessoal para lá não vai ser difícil, não. Vai ser difícil de jeito nenhum. Certo? Transfere pessoal. Guerreiros calejados na luta. Né? Não é... Porque Israel é o maior exército. Que maior exército que Israel só bate em criança, idoso, mulher há muito tempo. Qual foi a última vez que Israel enfrentou uma guerra? 50 anos atrás, cara. O Hezbollah enfrenta isso todo dia. Os Houthis do Iêmen enfrentaram isso por 10 anos. Os caras estão calejados. Israel não, cara. É um bando de frouxo que bate em criança. É isso, cara. É um bando de frouxo. Não tem homem naquela regaça, não. É só frouxo. E mulher à toa, né? Mulher à toa. Frouxo, mulher à toa. Acostumado a bater em cara de criança, de mulher, de idoso. Não, agora você começar a enfrentar homem. Agora eles vão começar a enfrentar homem. Eu quero ver como é que... Vamos ver se o exército saiu realmente mais forte. Vamos ver. Não são. Vamos ver que não são. Mas não são mesmo. De toda forma, o escalonamento da guerra vai ser aos poucos. E a gente disse desde o começo. E a estratégia do Netanyahu, que sempre funcionou, é levar caos, levar medo, levar terror, para ganhar votos, dessa vez vai dar com os burros na água. Porque a entidade sionista realmente está dividida. Está dividida. E pela primeira vez em muitos anos, os árabes estão unidos. Normalmente é o contrário, os israelenses unidos, né? Somos uma força opressora colonialista,
E os árabes e os muçulmanos, super inimigos entre si. Dessa vez está acontecendo o contrário. A Ummah, gente, a palavra que designa o conjunto de nações muçulmanas. A Ummah, o conjunto de pessoas, é o Islã. Todos os muçulmanos são o Islã. Todos os países predominantemente muçulmanos é a Ummah. A Ummah, em peso, está junto com os palestinos. A Indonésia impediu a delegação de futebol da seleção israelense de entrar no país para participar de um campeonato sub-20 ou não. Israelense aqui não pisa, não. Ah, mas é uma Copa. Foda-se! Israelense aqui não entra. O Odoko é 1000 vezes mais homem do que, não vamos citar nomes aqui, né? Nós temos nossas posições políticas, mas o Odoko mostrou que é homem. E, cara, para a Indonésia peitar a FIFA, falar Israel não entra, as coisas mudaram muito. A Ummah realmente está junto. O Islã realmente está junto. Agora, e acho que Israel não entendeu isso. A estratégia de dividir para governar, xiita contra sunita, árabe contra malai, contra persa, contra túrquico, contra norte-africano, isso não está adiantando mais, não. Não adiantou, não. Para todos eles, inclusive os amigos dos sauditas. Boko Haram, Al-Qaeda, Talibã, Daesh. O que esses grupos todos têm? São financiados por dinheiro saudita. E a Arábia Saudita agora tem um lado, que é o mesmo do Irã. Então, Israel não entendeu. Netanyahu costumou fazer de sempre, né? Netanyahu enfiou a mão no vespeiro. Mas num vespeiro de um tamanho, só que eu não vou entender. É diferente do Bozo. O Bozo é burro, né? Ele é um jumento. Netanyahu não. Só que ele é excessivamente confiante, orgulhoso. Como é que os gregos chamam isso? Ubris. Ubris. Ele tem muita ubris. Um orgulho desnecessariamente grande, incomparável com a realidade. Então o Netanyahu está pegando fogueira e apagando com gasolina. Certo? Ele está fazendo exatamente isso. Só que agora vai dar com os burros d'água. E aí acontece uma coisa interessante, que é, vamos supor que o conflito escala, e vai escalar. A gente não sabe até que tanto vai escalar, mas vai escalar. Vamos supor que o Azerbaijão continua nessa, ignora a situação atual da Turquia, acredita nos Estados Unidos na OTAN e entra em conflito com o Irã. Assim como a Geórgia pode entrar em conflito com a Rússia. E o governo armênio também está flertando com a OTAN faz tempo. Gente, o Cáucaso, para ser tomado, é difícil. Até 1850 e poucos, o Azerbaijão pertencia ao Irã. O Império Russo tomou. Para as coisas serem restabelecidas, o Irã tentar com a Rússia, você quer saber? Irã fica de novo com o Azerbaijão, que é muçulmano, e a gente pega a Geórgia e a Armênia, que é cristã ortodoxa para nós. O povo armênio não faria objeção. Não faria objeção. E os georgianos, mesmo que fizessem, georgianos é o mais frouxo do Cáucaso inteiro. 4 milhões de frouxos. Diferente de 2,5 milhões de armênios brutos, georgiano é frouxo. Então, para tomar de novo a Armênia e a Geórgia, aqui, ó, é só a guerra escalar. Se a guerra escalar, eu acho que é interesse, inclusive, do Irã, que o Azerbaijão crie asinhas, é interesse da Rússia, que a Geórgia e a Armênia criem asinhas. Ah, mas como é que eles deixam? Igual foi a questão ontem que a gente comentou. Como é que a Rússia deixa o Ocidente fazer fábricas, desenvolver projetos militares? Ontem eu expliquei, ele deixa porque eles não têm competência, não têm capacidade técnica, não têm pessoal. Tá bom desperdiçar recursos. Da mesma forma, deixa a Geórgia brincar de lutar contra a Rússia. A Geórgia é um país de 5 milhões de habitantes. Da outra vez, na guerra de 2008, o avanço das forças russas sobre a Geórgia, você sabe o que impediu a velocidade máxima? Não foram as tropas georgianas, não. Não foram as tropas georgianas. Foram as vacas. O que atrasou o avanço dos tanques russos foram vacas. Os georgianos estão tudo correndo. Que nem galinha d'água. Tomar a Geórgia, isso aqui, ó.
E o que a comunidade internacional vai fazer? Se for a Geórgia que começar a guerra. Oh, meu Deus, quando a Geórgia começar a guerra, Santo Pai, a Geórgia começar a guerra é tudo que a Rússia quer. Ah, se o Irã começar, se o Azerbaijão começar a guerra com o Irã, é tudo que o Irã quer. Vocês acham honestamente que o Azerbaijão resistiria ao avanço, não digo do exército iraniano, não, da Guarda Revolucionária? Os azeres são muçulmanos, xiitas. Por que são xiitas? Porque fazia parte do Irã, caralho. Fez parte do Irã a maior parte da sua história moderna. Voltar para o Irã, não sei, a maior parte dos azerbaijanes, dos azeres étnicos, moram no Irã. As províncias do Azerbaijão Oriental e Azerbaijão Ocidental. Tem muito mais azeri no Irã do que no Azerbaijão. Por quê? O Azerbaijão fazia parte do Irã. Porque a chance de, por baixo dos panos, Irã e Rússia estão conversando nisso é enorme. Deixa o Azerbaijão começar a guerra. Deixa, ainda mais agora que a Turquia é a carta fora do baralho. O Azerbaijão começar a guerra é tudo o que o Irã quer para retomar aquilo que sempre foi deles. E ainda fica com o petróleo, com o gás natural. Da mesma forma, a Rússia incorpora 7 milhões de habitantes. Geórgia e Armênia. São ortodoxos. Mesma civilização. País que não devia ter sido independente. Aproveitou o rescaldo do fim da União Soviética e deu ruim. Isso pode ser corrigido. Desde que sejam os idiotas que começam a guerra. Então, o que a Rússia vai fazer para tentar parar uma mudança de regime na Geórgia? Nada. Não vai fazer nada. Porque é do interesse da Rússia que a Geórgia crie uma segunda vez. Será que o Ocidente, esse povo é burro? Claro que é. Pergunta retórica. Eles são burros. De achar que, oh meu Deus, vai iniciar uma nova frente contra a Rússia da Geórgia. Será que o povo tem noção do que é a Geórgia? Um país eco de 4 milhões e 500 mil habitantes, ridículo, com forças armadas fracas, absolutamente incapazes de se defender. Tudo que a Rússia quer é que a Geórgia encrespa. Da mesma forma, reitero, tudo que o Irã quer é que o Azerbaijão encrespe. Ah, mas eles estão lutando. E daí, gente? O Irã não precisa usar as forças armadas para tomar o Azerbaijão, não. Basta usar a Guarda Revolucionária. Da mesma forma, tomar a Geórgia para a Rússia, ó, faz uma parte do mundo. E pronto. E aí todo o problema do Cáucaso, de uma vez por todas, está resolvido. O Azerbaijão volta a fazer parte do Irã. A Armênia e a Geórgia voltam a fazer parte do Império Russo. Então, a paz invade o coração caucasiano. E a Turquia, aí sim, a Turquia entende que daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada. É isso. Então, uma crise. Não, é uma crise, gente. O ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade. Uma oportunidade de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Para iranianos e russos. E o bagulho em Taiwan e nas Filipinas? Já explicamos ontem. A China está respondendo com um bagulho em Israel. Quando vocês gostam? Eles adoram levar o caos para perto, né? A China está patrocinando o caos contra Israel. Eu não diria que o destino de Israel vai ser o do Vietnã do Sul, mas vai ser o da Coreia. A Palestina vai ser rachada em duas. Estado de Israel, fronteira de 1967, e uma República Palestina. Independente, de fato. Israel não tem muito o que fazer quanto a isso. A China já decidiu bater o martelo. A China é o maior parceiro comercial da Arábia Saudita. O Azerbaijão, que está todo prosa, oh meu Deus, eu faço o que acontece porque o Erdogan me apoia. O que ele vai fazer se a China cancelar o projeto do gasoduto? Gente, isso é tão óbvio, sabe? É tão óbvio
Eu fico pensando, o que será que esses idiotas têm no lugar do cérebro? O que eles têm no lugar do cérebro? Para forçar as coisas desse jeito? Não sei. Não sei o que eles têm no lugar do cérebro. Mas eu sei as consequências disso. A guerra está escalando e vai resultar no fim do poder do dólar. Dos Estados Unidos e do Ocidente. Da civilização ocidental inteira. Depois do capitalismo inteiro. Por quê? A estratégia deles sempre foi roubar. Colonialismo, imperialismo, capitalismo, é tudo a mesma coisa. Roubo. Tudo se baseia na capacidade de imprimir moeda e de impor lei. A capacidade vai ser perdida. É o que eu estou falando. E não vai ser uma coisa que vocês vão contar para os seus filhos e netos, não. Vai ser uma coisa que vocês todos vão ver. Todo mundo vai ver. Honestamente, eu achei que não ia ver. Mas eu estou cada vez mais convicto que acontece até outubro. Claro que eu posso estar errado, óbvio. Mas eu acredito firmemente que até outubro tudo se define. Hoje todo mundo tem celular, né? Grava vídeo do cotidiano, do mundo como é hoje. E esse mundo vai acabar. Mas isso é bom. É bom. Não é um mundo bom para se viver. Precisa realmente mudança. Os nossos irmãos kardecistas falam que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Jesus ensina. Aprender pelo amor. Ame. Né? Deus em todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar você, o próximo a Deus. E Paulo até fala, é importante ter fé, esperança e amor, mas o mais importante é amor. Mas o que essas palavras de Jesus significaram para a maioria das pessoas, incluindo cristãos? Nada. Então, é o outro jeito. Se o amor não ensina, a dor vai ensinar. Uma lástima que seja assim. Mas é assim que vai ser. Ok? Mais uma vez. Gente, eu tenho que fazer os agradecimentos. Gente, hoje nós ganhamos de uma pessoa anônima. Muito obrigada, Ana Valéria. O dinheiro para pagar a montagem do nosso computador. Ainda sobram uns trocos que a gente vai juntar com o dinheiro que nós ganhamos anonimamente. Né, eu não sei se eu cito. Não, né? Porque foi uma quantia bem grande. Depois eu vejo, eu converso com a pessoa. Mas a gente tem uma doação que equivale a metade do valor de um monitor. Então a gente já tem o dinheiro para pagar a montagem do computador, inclusive vamos fazer isso amanhã. E o dinheiro de meio monitor já. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado de verdade. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos. E curta, compartilhe, nos siga. Entre no nosso canal do Telegram. Vocês vão ver que é um lugar bem animado. Lá todo mundo tem um lado, gente. Lá não tem espaço para liberal, para OTAN, não. Tá? Se você for assim, você nem gosta de você, tá? Posso te amar enquanto ser humano, é um ser humano livre, mas você não vai ser bem-vindo no nosso espaço. Tá? Vai no espaço hoje no mundo militar, lá você vai ser bem acolhido. Nosso espaço não é igual aquele. Espaço de debate, reflexão, né? A gente troca ideia. A gente tem que começar a trocar receita. Depois a gente tem que começar a trocar receita. Mas é isso, gente. Muito obrigado novamente a todo mundo. Paz e bem. Axé. Namastê. Talan. Talon. Paz em Darwin, Marx, ou Nietzsche. Né? Aqui se respeita todo mundo. Todo mundo não, né? Defensor de OTAN aqui não. Mas tinha um ser humano, você só bloqueia. Mas são dessas. Todo mundo é bem-vindo aqui. Certo? Então, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de verdade a todo mundo. Obrigado mesmo. Né? E
Bye. Fiquem bem. E lembre-se, a discussão sempre continua no canal. Ainda mais que a gente tem insônia, né? Nós vou até esperar dar uma hora exata. 59, 61 hora. Agora sim, encerrando.